Queridos irmãos, vamos brevemente orar para iniciar o nosso estudo. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade, pelas orações que já fizemos ao Senhor e por tudo que o Senhor tem colocado no nosso coração para que nós coloquemos diante do Senhor. Obrigado por cada pedido, por cada oração e por cada oração atendida do Senhor e por cada oração também rejeitada, não atendida. Que o Senhor molde os nossos corações, nossos desejos à sua própria vontade. E abençoe-nos para que nós possamos aprender do Senhor hoje nesse estudo, que seja para a sua glória. Senhor, não para a nossa glória pessoal e nem meramente um exercício intelectual, mas um aprendizado que mude e transforme mesmo a nossa vida completamente. Em nome de Jesus eu oro mais uma vez. Amém. Queridos irmãos, nós já começamos o estudo do quinto mandamento, já há algumas semanas, vimos uns aspectos gerais e na semana passada nós começamos a estudar conforme os objetivos aí listados. E eu trago uma recapitulação do que nós começamos e que nós vamos concluir hoje. Então, como objetivos para essa aula, que foi dividida em dois, nós temos o objetivo de nos aprofundar na compreensão da relação dos inferiores com os superiores, o objetivo de compreender os deveres dos inferiores para com os superiores, o objetivo de compreender os pecados dos inferiores contra os seus superiores e aplicar os deveres e pecados expostos nas diferentes relações de autoridade. Então percebam, meus irmãos, antes da gente recapitular um pouco essa pergunta, voltando um pouco até para a irmã Letícia, que não esteve na primeira aula, o quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o teu Deus te dá. E o irmão William Christian nos ensinou no primeiro estudo que pai e mãe não é só pai e mãe, mas ele representa todas as relações de autoridade. Então, o quinto mandamento, ele nos ensina qual dever nós temos para com os nossos superiores. Então, usando um exemplo de pai e filho, o que um filho deve para com seu pai? Mas ele também nos ensina o dever que um pai deve para com seu filho. Por quê? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Enquanto eu devo honrar o meu pai deve se portar de uma maneira honrável. Então ele deve me amar como essa autoridade constituída por Deus. E o quinto mandamento, além de nos ensinar como o inferior deve lidar com o superior com o inferior, também nos ensina as relações de iguais. Por exemplo, eu e o William somos irmãos, como que eu devo lidar com o William, como um irmão, visto que nós dois somos iguais perante os nossos pais, papai e mamãe, que são as nossas autoridades constituídas por Deus. E o ponto principal é isso que eu estou falando, é que essas relações de autoridade, elas devem ser compreendidas como se fosse pai e mãe, porque elas são autoridades constituídas por Deus. Perfeito? Caso tenha alguma dúvida, podem perguntar também, levantar aí a mão, sem problema nenhum. E vamos passar só brevemente para a pergunta que nós respondemos e discutimos no último estudo, porque ele é muito importante para aplicar os deveres e pecados expostos nas diferentes relações de autoridade. Então, o propósito dessa aula é a gente perceber como os inferiores têm que lidar com seus superiores em condutas exigidas e em pecados proibidos, mas aplicar em todas as relações. E aí, eu abri para discussão, cada um dos irmãos sugeriu, lembrou de uma relação. Então, só recapitulando algumas: relação de filhos para com os pais, relação da esposa para com o marido, relação do funcionário para com o patrão, relação nossa para com as autoridades civis, relação de um membro de uma igreja, por exemplo, de um cristão comum, para com o seu conselho, os seus presbíteros, seus oficiais, seus diáconos, relação dos mais novos com os mais velhos, relação dos alunos com os professores, enfim.
todas essas relações de autoridade, porque todas essas são autoridades constituídas por Deus. Então, nós passamos por alguns pontos da pergunta 127 do Catecismo. E vamos reler a pergunta 127. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? A resposta: a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, e também a honra é suportar as fraquezas e encobri-las com amor, para que sejam uma honra para eles e para seu governo. E nós refletimos especialmente sobre os 4 primeiros no último estudo, e hoje nós vamos continuar no restante. Passemos então a uma breve recapitulação ainda. Primeiro, a reverência sincera. Nós aprendemos que a honra aos superiores deve nascer de um coração verdadeiramente humilde e manifestar-se em palavras e atitudes respeitosas, nunca como uma mera formalidade ou bajulação. E que desprezar autoridades legítimas é desprezar a ordem estabelecida por Deus. Então percebam que a reverência sincera, ela já nos traz essa ideia mesmo de que a autoridade é contida por Deus. Por isso ela não pode ser desprezada. É a própria ordem de Deus que constitui certas autoridades sobre nós. Segundo, a oração e ações de graças por eles. Então, os cristãos devem orar e dar graças por todas as autoridades, pedindo que Deus lhes conceda sabedoria, justiça e temor, mesmo quando elas são imperfeitas. E orar pelos superiores também demonstra amor ao próximo, confiança na soberania de Deus e busca pelo bem comum. 3. Imitação de suas virtudes e graças. Devemos imitar as virtudes dos superiores piedosos, enquanto eles refletem o caráter de Cristo. Nunca seus pecados. Então, atentem a isso, as virtudes e graças. Quando uma autoridade exige algo contrário à palavra de Deus, devemos obedecer a Deus antes dos homens, mantendo ainda respeito pela autoridade. E o ponto D, que foi o último que nós tratamos, que é a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. Então, os conselhos e mandamentos legítimos dos superiores devem ser obedecidos. E quando nós obedecemos os superiores e seus conselhos legítimos, nós estamos obedecendo o próprio Deus. E isso tudo deve ser voluntário, pronto e sem murmuração. Então, nós refletimos até nesse ponto sobre o que de fato é obediência, refletimos sobre os filhos obedecendo seus pais, enfim. E, entretanto, ordens contrárias às Escrituras não devem ser obedecidas, pois a autoridade humana está sujeita à autoridade suprema de Deus. Então, honrar o pai e a mãe, honrar as autoridades, não pode ser uma desculpa para ser conivente com o pecado, de forma nenhuma. E agora vamos passar para o ponto 5, meus irmãos. O ponto E, que é a devida submissão às suas correções. E aqui a gente retorna de onde nós paramos no último estudo. Vamos lá. A correção, meus irmãos, faz parte do cuidado exercido pela autoridade. Então, a autoridade, ela vem emanada, ela vem acompanhada, melhor dizendo, de, de um poder de correção. Isso vem do próprio Deus. Isso é inato à própria autoridade em si. Então, em Hebreus 12, do 6 ao 9, diz: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha, meus irmãos, o quanto que isso é maravilhoso para nós. Só esse verso 6. Deus corrige o que ama. Graças a Deus. Deus açoita qualquer que recebe por filho. Verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que,
tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então percebam que a correção, a disciplina, ela é inata à autoridade. Deus exerce disciplina sobre os seus filhos que ele ama. Então a disciplina e o amor estão completamente relacionados. Completamente. Falta de disciplina é falta de amor. Vocês percebem isso, meus irmãos? Cara, caso queiram comentar alguma coisa também, fiquem à vontade. Se não há disciplina, não há amor. O filho amado, ele é corrigido. Se não há disciplina, então ele não é um filho, ele é um bastardo, ele é um qualquer. Então, pais, pastores e outros superiores corrigem, visando o crescimento daqueles que lhes foram confiados. E aqui eu só abro um parêntese. Quando eu me refiro aí a pastores, nós temos que tomar muito cuidado com a falsa autoridade, e especialmente que nós temos nos dias de hoje. Não que ela seja nova. Na época das Escrituras, nós já tínhamos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Mas tomar muito cuidado com a falsa autoridade que se torna, na verdade, idolatria, que alguns pastores exigem para si e que alguns irmãos prestam a esses pastores. Então, quando eu me refiro a pastores, especialmente eu estou até destacando um modelo de governo presbiteriano, que é, que é colegiado. O que que isso significa? Que uma igreja ela não é administrada por uma única pessoa, ela é administrada por vários oficiais. Nós temos vários presbíteros sendo responsáveis pelo pastoreio de um povo, de uma igreja, e não uma pessoa só. Por quê? Um pastor somente, ele pode muito facilmente ser idolatrado, ele pode muito facilmente cometer um erro, ele pode muito facilmente desvirtuar, até tentando fazer o correto. Então, o problema de igrejas que são administradas por uma única pessoa cria também um problema de autoridade. Como que a igreja vai exercer se não há um conselho? Se é somente uma pessoa responsável por isso? A pessoa que recebe a disciplina, ela pode inclusive achar que isso é pessoal. Percebem? Estou desviando um pouco do assunto, mas para trabalhar um pouco mais a aplicação da autoridade pastoral à luz do quinto mandamento, que ela facilmente pode se tornar idolatria. Obrigado. Então, meus irmãos, é, nós estamos falando agora do castigo. A igreja, ela tem a obrigação, inclusive foi a minha leitura de hoje, de manhã, 1 aos Coríntios, capítulo 5. A igreja tem a obrigação de disciplinar os pecadores, buscando com que eles se reconciliem com Deus e, de último caso, até excomungando, excluindo eles da participação do corpo de Cristo. A igreja tem essa autoridade. Então percebam, não é um homem só que tem essa autoridade. Por isso que a autoridade eclesiástica ela deve ser exercida também, mais um dos motivos, né? Por um órgão colegiado, por várias pessoas em conjunto, por vários presbíteros. Porque em Mateus também vai falar, quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Aquele é o contexto eclesiástico, é o contexto de exortação de pecado, para que tenha testemunhas também. Então isso, conectando com o que nós estamos aprendendo agora, os inferiores devem receber disciplina com humildade. Então, quando nós falamos de pais, de mestres, de pastores, percebam que os pastores envolvem a correta administração da disciplina. Eu não devo me submeter a um pastor falso que que tira as coisas da cabeça dele. Aí nós voltamos no que nós aprendemos no ponto D. Nós só devemos imitar as virtudes e só devemos nos submeter às disciplinas que estejam de acordo com a palavra de Deus. Percebem? Então, muito cuidado com isso. Mas as disciplinas eclesiasticamente corretas, e não só eclesiásticas, mas paternais,
do próprio Estado, a espada justa, a punição penal pelos nossos próprios crimes, se nós cometermos, nós devemos nos sujeitar a elas, com humildade. E a humildade recebe a disciplina com esse espírito ensinável, de fato, entendendo o nosso próprio lugar como um inferior numa relação de autoridade constituída por Deus. E a submissão, queridos, demonstra também maturidade e disposição para aprender. Nós temos o exemplo de Cristo. E Filipenses vai falar: tem de vós o mesmo coração que teve Cristo, que não, que sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas antes se humilhou, ele se fez pecado por nós, se fez homem por nós. Ele é o exemplo maior de humildade. Cristo, ele se sujeitou ao Pai no plano eterno de salvação. Por isso ele é o Filho, ele é a segunda pessoa da divindade. Então, superiores também, como autoridades constituídas por Deus, eles são instrumentos não só de ensino, como a gente já viu, que devem ser imitados, mas de correção e de exortação. E mesmo, meus irmãos, correções difíceis ou dolorosas podem ser suportadas com paciência. E nós temos vários exemplos bíblicos disso, que nós vamos refletir em breve. Até mesmo as disciplinas injustas, as correções injustas, sendo por causa da consciência para com Deus, devem ser entendidas como agradáveis, pois glorificam a Deus. É o caso de ser perseguido por causa da sua fé. Olha, você está sendo injustiçado, você está sendo corrigido, mas é por causa da glória de Deus. Então, até mesmo as injustas, quando são por causa da consciência para com Deus, devem ser entendidas como agradáveis. 1 Pedro 2, 18 e 19. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Olha só essa instrução do apóstolo Pedro para nós, de Deus, né, para nós, de Cristo para nós, por meio do apóstolo Pedro. Porque tudo que os apóstolos ensinaram é a doutrina de Cristo. Tudo que eles ensinam é o que Cristo ensinou, né? Então, Cristo nos diz por meio do apóstolo Pedro: não se sujeitem somente aos bons, mas também aos maus. Olha só, até as autoridades más foram constituídas por Deus por algum motivo, para nossa correção. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Seguintemente, a gente vai tratar sobre isso amanhã. Em 1 Pedro 3, A fala sobre Raquel a questão da submissão tá me falando aqui. da esposa para com o marido, e o mesmo dos maridos ímpios. 1 Pedro 3 fala. A Raquel tá falando aqui que o livro que elas estão estudando lá no Clube do Livro, o capítulo que elas vão tratar amanhã que é o encontro, né? Letícia está preparada aí? O capítulo que elas vão tratar amanhã fala exatamente sobre a submissão da mulher para com o marido e até para com maridos ímpios. Até isso. Mas o apóstolo Pedro traz isso no capítulo 3. 1 Pedro 2, 18 a 19, continuando o texto de antes, né? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então percebam, sujeite-se ao Senhor, ainda que mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Então, padecer injustamente por causa de Deus é agradável. Isso não significa que nós não nos importaremos com as injustiças. Vocês podem ter pensado nisso. Ora, eu vou sofrer injustamente e vou ficar alegre com isso, com a injustiça? Como eu posso me alegrar com a injustiça? Não, não, não. O Sermão do Monte, Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5,6. Então, não significa que nós não nos importaremos com as injustiças, mas nós entendemos que elas glorificam a Deus. Então, nós vamos lutar contra as injustiças.
mas entender que sofrer por causa de Cristo uma injustiça glorifica a Deus. É ser um mártir do nosso Senhor Jesus Cristo. É algo glorioso. E a rebelião contra as correções dos próprios mestres, das autoridades constituídas por Deus, são rebelião contra o próprio Deus, como nós já vimos, por ser a autoridade constituída pelo próprio Deus. E nós temos exemplos bíblicos, como eu disse, né? Os próprios exemplos bíblicos dos apóstolos não se insurgiram contra as injustas punições do magistrado civil. Antes receberam e foram martirizados. Vamos ver alguns exemplos depois, né? Nós temos aqui alguns exemplos bíblicos do próprio apóstolo Paulo. Ele sabia que ele seria perseguido por Roma. Era o cumprimento da profecia de Jesus Cristo em Mateus 24. Vocês serão perseguidos. Em Mateus 11 também, Jesus fala: vos entregarão nos sinédrios. Vocês serão perseguidos. O apóstolo Paulo sabia que ele morreria, inclusive, mas ele estava cumprindo a vontade de Deus. E havia glória em sofrer essa injustiça por causa de Deus ali. Eles correram, não correram. Antes eles se sujeitaram à espada, mesmo que injusta, naquele contexto. Porque não há uma insurgência rebelde. E nós vamos tratar isso mais à frente também. Fica essa ponta aberta aí para nós voltarmos. Ponto 6. A fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade. Então, como honrar os nossos superiores em todas as relações? Eu peço a vocês novamente que lembrem de todas as possíveis relações de autoridade. A lealdade é uma expressão de honra. Então, ser leal, ser fiel, isso honra. Honra. Pode falar, irmão Mike. É que esse mandamento aí, né? Todos os mandamentos não são ligados aos outros, mas esse mandamento aí a gente hoje não consegue ver ele quase em lugar nenhum, né? Tanto nas famílias, né, que se dizem cristãs, como no mundo principalmente, né? Porque se a gente não cumprir o primeiro mandamento, né, não honrar Deus, não tiver, né, Deus como né, principal assim na nossa vida, né, como autoridade máxima, né, como em primeiro lugar, né, nós não conseguimos cumprir isso aí de jeito nenhum. Então, por isso que a gente vê hoje os filhos do jeito que estão, né, os patrões ao jeito que estão com os seus funcionários, os pais com os filhos com os pais, tudo que está acontecendo hoje no mundo, assim, é ligado a esse mandamento, mas por motivo de não cumprirem o primeiro, não conseguem cumprir os outros, né? Porque eles são muito ligados, né? Todos os mandamentos, eles são muito interligados um ao outro, né? Mas esse daí é um mandamento que hoje a gente está aprendendo desse jeito, que é todo tipo de autoridade, né? Quem já tinha estudado isso aí sabia disso, mas muitas pessoas só acham que é o pai e mãe mesmo. Eu não preciso respeitar um professor, eu não preciso respeitar um patrão, eu não preciso respeitar ninguém, né? Nem o meu próprio irmão, como, né, vocês mesmo, né? Vocês aqui, quando a gente conversa, quando a gente faz, né, vocês são bem mais novos que eu e são autoridade na minha vida. Por quê? Vocês então estão na palavra de Deus, como a palavra de Deus é autoridade sobre tudo. Quando vocês me corrigem em alguma coisa que eu estou errado, né? Quando a gente conversa alguma coisa, vocês falam, a autoridade que vocês têm na palavra de Deus e sobre a minha vida, por estarem, né? Nós nos discipulamos uns aos outros, né? E isso não se vê mais no mundo, né? E isso é muito ligado ao não cumprimento de saber quem é Deus, né? Quando a gente não sabe quem é Deus, o resto, todas as coisas da nossa vida não tem autoridade, a gente não obedece nenhum tipo de autoridade, né? Então, O primeiro ponto é compreender a autoridade de Deus, né? E só por causa disso que eu posso compreender, então, as outras autoridades. Por exemplo, um filho que não respeita o próprio pai,
Como ele pode respeitar a Deus? Uma esposa que se insurge também em rebeldia contra o seu marido, que quer tomar o lugar do marido, ou mesmo o marido, e aí não é o assunto de hoje, é o assunto das próximas aulas. É os deveres dos superiores para com os inferiores. Aí vai mudar o ponto, né? E é bom para nós porque nós estamos em todos os lugares. A mãe, ela é a autoridade sobre os filhos, mesmo ela não sendo sobre o marido. Então, todos nós ocupamos lugares de autoridade e lugar de subordinado em diversas relações, né? Mas é muito importante entender isso. Como que a autoridade de Deus é o padrão. E essa conexão é muito boa mesmo. O primeiro mandamento, ele deve ser obedecido, para então a gente obedecer o quinto. Mas nem E, não, na eu verdade, falo nem na obediência, eu falo no entendimento até. A obediência vai ser muito difícil, mas eu digo, o entendimento se a gente não entender o primeiro, nós não entendemos mais nada. E aí esse sim, daí né, um é ligado, muito ligado ao primeiro mandamento, né? Porque é, se nós não entendermos quem é Deus, nós não temos autoridade de ninguém na nossa vida. É essa que é a realidade, né? é verdade. Deus constituiu fulano de tal autoridade sobre mim. Tá, mas e daí? É, quem é Deus? Quem é esse Deus? É. Realmente. Apesar de que todos os 10 mandamentos eles estão Então, todos. interconectados e conectados com o primeiro, né? Tudo parte do primeiro, que é conhecer a Deus adequadamente e tê-lo como Deus, realmente. O apóstolo João fala muito sobre isso quando ele vai falar do amor na sua primeira carta. Ele vai falar que amar a Deus é guardar os seus mandamentos. E que eu não posso amar o próximo se eu não amar a Deus, se eu não posso amar a Deus se eu não amo o próximo, tudo conectado. Então, a fidelidade, a lealdade é uma expressão de honra. Então, os inferiores devem ser leais. Os inferiores devem proteger também. E, além de proteger, devem sustentar os superiores no exercício legítimo do seu ofício. Então, nós devemos também promover o bem dos nossos superiores e cumprir fielmente os nossos deveres para com eles. Então, devemos defender a honra, a boa reputação dos nossos pastores, dos nossos maridos, dos nossos pais, dos mais velhos. Defender a boa reputação. E aí, o exemplo de Gênesis 9:23. Sem Jafé, eles tomam uma capa, puseram ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Percebam aqui, era algo vergonhoso para Noé. Eles podiam apontar o dedo e falar: ah, meu pai. Não, o que eles fizeram? Eles antes honraram a Noé. E eles nem quiseram contemplar a nudez e a vergonha de seu pai. Antes eles cobriram-na, viraram os rostos, defendendo a honra e a boa reputação de Noé. Nós devemos sustentar também o trabalho e contribuir para que exerçam bem sua boa vocação. E, apesar do tempo, meus irmãos, era muito bom nós refletirmos sobre isso. Mateus 22:21. Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seria muito bom se nós refletíssemos sobre como o sustento, não só a lealdade, a proteção, mas também, né, como eu devo ser leal em todas as relações. As mulheres que estão aqui, como que elas devem ser leais aos seus maridos? Também a, aos mais velhos, à liderança da igreja, como elas devem proteger? E os filhos? E o sustento? Como nós devemos sustentar e contribuir para o exercício da autoridade? Quando a gente olha para o Estado, que é o exemplo que Cristo deu, em Mateus 22, é fácil. Dê os impostos, não cometa crimes também, sustente financeiramente o Estado. Esse Estado, dessa maneira, é, sujeite-se às autoridades, sujeite-se às leis. Como que nós sustentamos na relação eclesiástica? Com as nossas ofertas, pagando o salário
de um presbítero, de um pastor que dedica toda a sua vida para o ministério. Agora, como que o sustento ele é aplicado em outras relações? Algum dos irmãos pode e deseja refletir sobre isso, trazer alguma reflexão sobre isso? Por exemplo, uma esposa, como que ela pode sustentar o seu marido? Ou como que, eu ia falar um aluno sustentar o seu professor, mas talvez mesmo pagando o salário dele, né? Como que o sustento ele entra aí nos filhos para com os pais, por exemplo? Sim, irmão? Não, eu pensei em um que talvez seja fácil também de identificar, que é do empregado para o seu empregador, que é fazer o que ele foi contratado para fazer, né? E quando um empregado trabalha bem, ele gera renda para o seu empregador. Ele gera valor para o seu empregador, né? É. Como que um filho poderia sustentar o trabalho de seu pai? Sustentar para que seu pai exerça sua boa vocação? Ei, Davi, como que você pode auxiliar seu pai sustentando ele no ofício autoritativo de pai? Você consegue pensar em alguma coisa? Hum. Trabalhando e ajudando no aluguel? Também. Mas e se você for uma filha? E se for uma mulher Mas a mulher que não não vai pode trabalhar? trabalhar antes de se, antes de se casar, né? Ou não? Não, tô brincando. A mulher pode ajudar em casa. O... Ué, Pois fazendo suponhamos, os se não afazeres. trabalhar, ou uma criança, Hum. uma criança que ainda não pode trabalhar, ainda não trabalha, não assim, auferindo renda para ajudar financeiramente em casa. Ou mesmo uma moça, uma filha, que não vá para o mercado de trabalho, que vai continuar em casa, auxiliando sua mãe em casa. Estou pensando agora que o próprio cuidado do lar que a esposa exerce é uma forma de sustentar o marido financeiramente. Por quê? Quando o marido não tem que estar em casa fazendo um almoço, trabalhando, cuidando da casa, arrumando os meninos, ele pode estar lá fora oferindo renda. Ele pode buscar caça, falando numa linguagem mais primordial. Se a esposa não fizesse o que ela faz, o marido ganharia menos dinheiro, porque ele trabalharia menos. Percebam. A esposa é completamente responsável pelo auxílio no sustento do ofício do seu marido, como autoridade. Também financeiro. Os filhos, quando ajudam em casa, não quebrando um brinquedo, quando uma criança ela cuida dos seus brinquedos, obedecendo aí o oitavo mandamento, isso vai ficar mais claro quando estudarmos o oitavo mandamento. Fica aí para vocês refletirem como que cuidar bem de um brinquedo obedece o oitavo mandamento, que é não matarás, né? Reflitam aí. Isso faz com que o pai não tenha que gastar dinheiro comprando uma nova roupa, um novo brinquedo. Tudo isso são formas que eu estou pensando agora, né, de sustentar. Só uma pausa aqui na aula para a gente refletir um pouco, tentar aplicar um pouco e voltar aqui para as outras reflexões. Sim, irmão Michael? Não. Hoje a gente estava conversando sobre isso, meio-dia, né? Um casal que a gente conhece ali que se separou, e aí isso aí entra junto nesse mesmo assunto, assim, né? Porque aqui as mulheres hoje elas têm, né, um casal, uma família cristã, né? Que a gente sabe que a função do esposo é a função da esposa, né? E aí entraria a parte do trabalho também, né? Da esposa não trabalhar fora, né? E aí esse casal se separou e, tipo, a mulher ficou desamparada, vamos botar assim, tá? Financeiramente.
e aí dedica a vida inteira, né? Abriu mão da vida dela toda para isso, e depois eles dão, né, um pé no marido lá, arrumam outra mulher, vão embora e a mulher fica desamparada, né? Quando vem essa fala da mulher, parece que só a mulher abriu mão da vida dela para ajudar o marido em casa. Mas o marido abriu mão da vida dele inteirinha para sustentar a família, né? E essa hipótese da separação, biblicamente não existe, né? Então, a gente não pode pensar como cristãos, né? Principalmente os casais mesmo que estão começando assim, né? E vocês que são novos no casamento. Então, assim, ó, ai, a mulher assim, ai, eu abro mão da minha vida para cuidar dos meus filhos, da minha casa, para te fazer tudo o que tu quer. Não, o homem também abre mão da vida dele para sustentar toda a família, ele deixa de fazer tudo que ele faria sozinho para sustentar a casa dele. E não tem a hipótese da separação. Então o mundo já se casa pensando em se separar, já se casa já achando nisso. E a gente não, né? A gente já tem que se casar desse jeito. Então, uma função, né, da mulher, né, nesse sentido, ela estando em casa, cuidando da casa, ela está gerando às vezes mais renda do que o próprio marido que está fora com o tempo que ele tem como sair para caçar. E o que o Davi estava falando agora ali, né, de os filhos obedecendo os pais, fazendo o que tem que ser feito na ajuda, em obediência em casa, eles geram renda para os pais nesse sentido, porque tu está Sim, tranquilo com teus filhos dentro de casa, fazendo o que tem que ser feito, tu estás com a cabeça totalmente tranquila para trabalhar fora, sabendo que tudo está exatamente. acontecendo corretamente dentro de casa, né? Mas Como é sustenta? Como nós podemos sustentar os nossos pastores sem ser financeiramente? Não dando problemas para eles também. Não sendo uma pedra de tropeço para outros irmãos. Nós estamos fazendo com que o trabalho possa fluir melhor, né? Dos pais, dos professores, dos mais velhos, de todos, dos maridos, enfim, de tudo, né? É muito interessante essa relação que nós aprofundamos agora sobre o sustento. É, Romanos 13, também os 6 e 7. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Os que servem ao povo de Deus são dignos de honra e de sustento. E especialmente os líderes espirituais que trabalham na palavra devem receber dupla honra e adequado sustento. Então, é parte daí também, desse princípio, que em Romanos 13, que os presbíteros que governem bem, né, não lá mesmo, em 1 Timóteo, é parte dessa mesma ideia. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, o sustento também é financeiro. Em alguns casos ele é mais direto e mais claro, em outros casos ele é mais indireto. Próximo ponto, queridos: suportar as suas fraquezas e encobri-las com amor. Então, os inferiores devem suportar as fraquezas e encobri-las com amor. Nós devemos suportar essas fraquezas com humildade. Por quê? Porque nós também somos fracos. Pensa numa esposa que olha para o seu marido que peca. Ela pode apontar o dedo e falar: seu ordinário, vagabundo, pecador. Ou ela pode olhar para ele com misericórdia e falar: meu marido, temos que orar. Ontem eu fiz a mesma coisa. Hoje eu sou pecadora como você. Vamos clamar a Deus que nos limpe do nosso pecado. Isso também na relação horizontal também é bem aplicável, né? E a honra, meus irmãos, ela inclui não expor desnecessariamente as falhas dos superiores, como o exemplo que nós já vimos lá dos filhos de Noé, sem Jafé. Não expor as falhas desnecessariamente. Suportar as fraquezas dos nossos superiores com amor e encobri-las.
O amor não expõe desnecessariamente as falhas dos superiores, antes as trata com respeito e discrição, apesar da tristeza. E vocês devem estar pensando no próximo ponto, né? Ora, como assim encobrir fraquezas? Será que isso é esconder pecados? É crimes? E aí entra aquela pregação daquela mulher lá nos Gideões, aquela baboseirada que ela falou, né? Não se trata disso. Não se trata de encobrir pecados graves ou crimes. Os pecados são tratados, devem ser tratados conforme os meios estabelecidos por Deus. Quais são os meios estabelecidos por Deus? Exortação, com amor. Disciplina eclesiástica, a igreja com testemunhas, reunidos em conselho, disciplina um irmão, o exorta para que ele volte para os caminhos adequados da lei, da graça, da justiça, sem espírito de vingança, sem escândalo, sem desrespeito. Quando eu vejo um superior meu pecar, a honra deve permanecer. Ainda que eu exorte, eu o exorto com todo respeito, com toda reverência, com todo amor. Eu não encubro seus pecados. Eu encubro as suas fraquezas. Eu não exponho as fraquezas dele publicamente, né? E os crimes devem ser julgados e punidos pelo magistrado civil, o Estado, que é a espada. Então, apesar do arrependimento e do perdão concedido por Deus e evidenciado pela igreja, né, suponhamos que um irmão peque gravemente, que seja um adultério, qualquer outra coisa. Ele se arrepende verdadeiramente, o perdão que ele recebe de Deus é evidenciado pelo restabelecimento da comunhão dele na igreja, mas as consequências dos seus atos ainda são suportadas por ele. E se for um crime? Arrependido? Arrependido. Então, para a glória de Deus, você vai ser preso e vai ficar tantos anos na cadeia, e Deus será glorificado com a justiça sendo exercida pelo magistério civil em você. Isso acontece no caso de Davi. Ele se arrependeu? Óbvio que se arrependeu. Olha o Salmo 51. Que salmo completo de arrependimento. Mas ele ainda sofreu as consequências pelos seus pecados. O próprio filho do adultério faleceu. Depois veio Salomão, de Betseba, mas o próprio filho do pecado faleceu. Sim, irmão William? Eu posso falar um pouco também, até vinculando a nossa profissão de advogado, que é a busca por essa justiça, inclusive civil. Quando eu dou prejuízo em alguém, e eu pequei dando prejuízo para alguém, né, o 8º mandamento do não furtarás, por exemplo, eu tenho o dever de reparar, mesmo que eu me arrependa. E o meio jurídico adequado talvez seria uma ação judicial para indenização de dano material e moral que a pessoa sofreu. Mesmo eu arrependido de ter causado um dano no irmão Michael, que eu quebrei a câmera dele de tirar foto, Deus me perdoou. Então o próprio irmão Michael me perdoou, mas ele continua com o prejuízo da câmera. E eu vou precisar de ressarcir esse prejuízo, né? Eu vi o referendo Frank Brito falando sobre isso, sobre essa questão do pecado, do arrependimento. E é muito interessante. Ele diz: se o Lula, nosso presidente, se convertesse a Cristo hoje e se arrependesse, ele deveria ir à polícia e se entregar e devolver os milhões que ele roubou. É isso que acontece. Se eu cometo um crime e eu me arrependo verdadeiramente, eu não fujo do castigo. Na verdade, eu me entrego, eu restituo, sem necessidade de um processo judicial. Eu mesmo vou e eu tenho que restituir. Se eu roubei e me arrependo, eu devolvo, eu indenizo e por assim vai. Então, não se trata de esconder pecados ou crimes, e sim de ter um olhar de misericórdia e de não expor desnecessariamente os nossos superiores e as nossas autoridades.
Segundo Samuel 12, 13 e 14. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Esse é o caso de Davi. Ó, 14. Não, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então, o texto da confissão de fé também diz: para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Percebam agora, queridos, que a honra prestada por nós aos nossos superiores contribui para o bom exercício de sua autoridade. A honra que nós prestamos aos superiores faz com que eles exerçam bem o seu governo. Olha só. E temos exemplo bíblico claro disso também. A preservação da honra, da autoridade, beneficia toda a comunidade, todo mundo. Ó, Provérbios 31, 23. E as meninas trataram isso também, acho que na última reunião do Clube do Livro. Eu lembro da Raquel conversar sobre isso. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Esse é o texto, meus irmãos, o famoso texto da mulher virtuosa. Provérbios 31. E no meio de descrições dela, das virtudes dela, nós temos uma fala sobre o marido dela. Percebam o quanto a virtude dela, a sujeição dela a Deus e ao marido, o que isso causa ao marido. O marido é conhecido nas portas. O marido assenta-se entre os anciãos da terra, entre os sábios. O marido é honrado. Então, nesse caso da mulher virtuosa, o papel dela, meu irmão Reinaldo, boa noite, graça e paz, querido. O Boa papel noite. da mulher faz com que o seu próprio marido seja ainda mais honrado e socialmente honrado. E a honraria do marido dela faz com que a sociedade seja beneficiada. É aquilo que o irmão Michael falou. Uma mulher que serve bem ao seu marido, um filho que serve bem ao seu marido, ao seu marido, perdão, ao seu pai, isso faz com que o pai e o marido possa trabalhar com a mente em paz, porque ele não tem que se preocupar com a casa, ele não tem que se preocupar em comprar roupa porque o menino rasga todas que tem, porque o menino quebra todos os brinquedos. Não, ele está em paz. E a sociedade goza dessa paz que uma autoridade constituída por Deus recebe quando é devidamente honrada pelos seus inferiores. Olha só, pense num pastor também. O quão mais proveitoso ele pode ser no ensino doutrinário, na propagação do reino de Cristo, quando ele não tem que se preocupar tanto com exortar fofoca de irmão de igreja, um exemplo. Coisas assim, não infantis, mas coisas bobas, ímpias. Né? Isso aplicado a todas as áreas. Quanto um professor não pode produzir de ensinamento quando ele não tem que se preocupar com coisas mais basilares da própria educação, enfim. Quando ele recebe honra, ele trabalha melhor, né? Então, essa que é a ideia. Nós devemos ser uma honra para as nossas autoridades. E elas representam bem-estar para a sociedade, de modo geral. E no caso da mulher do Provérbio 21, foi o que eu já disse. A sua virtude louva e honra o marido. E a própria sociedade goza do marido bem honrado, nesse caso, de Provérbios 31. A própria sociedade goza disso. Salmo 127, esse salmo é especial demais. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. No Salmo 127, os filhos tornam o pai feliz.
e dão força a ele contra os inimigos. Olha como que a honraria que os filhos dão para os pais contribuem para a própria sociedade em si. A sociedade agora goza de um pai forte contra os inimigos. Percebem, meus irmãos? Esse é o último ponto, então. E passemos agora para concluir sobre a próxima pergunta. Ela é menor. Quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Então, até agora nós vimos tudo o que temos que fazer como inferiores. Agora nós vamos ver o que nós não podemos fazer como inferiores. E óbvio que nós já tratamos disso um pouco na pergunta 127, falando das oposições, né? Mas vamos nos aprofundar nisso agora. Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo e a rebelião contra suas pessoas e posições em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Então, vamos lá para o primeiro ponto. Toda negligência dos deveres exigidos para com eles. Então, tudo aquilo que a gente viu na pergunta 127, pode ir avançando, irmão, mais rapidinho agora. Tudo que a gente viu na pergunta 127 não deve ser negligenciado. Então, assim como os demais mandamentos, o quinto mandamento não proíbe apenas atos de rebeldia, ele exige o cumprimento ativo dos deveres. E percebam que isso é para todos os mandamentos, né? Cada mandamento nós vamos perceber isso quando estudarmos. Lembre-se dos preceitos negativos e positivos, né, de cada mandamento. Então, mandamento 1, não terás outros deuses diante de mim. O que que Deus quer dizer? Tenha a mim como o único e verdadeiro Deus. Não faça para ti imagem, nem as adore. Adore a mim, o único e verdadeiro Deus, da única maneira com que eu determinei. Terceiro mandamento. Não tome o nome de Deus em vão. Preceito positivo. Use o nome de Deus com reverência adequadamente. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse já é um preceito positivo. Lembra-te. Então, ele tem um preceito negativo. Então, não despreze o descanso do Senhor. É o preceito negativo. E chegamos agora no quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Qual que é o preceito negativo dele? Já que ele é um preceito positivo. Honre. O negativo é não desonre. Não despreze. Trate-os, então, positivamente, com reverência, com honra. Né? E a negligência consiste, meus irmãos, em deixar de prestar aos superiores a honra, o cuidado, a obediência, o sustento que Deus exige claramente no mandamento. Mateus 15, 4-6. Porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar seu pai nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, o abandono dos deveres familiares e sociais traz desonra. E não só o superior. Quando eu desonro meu pai, eu estou desonrando a mim. Com o desprezo da autoridade, eu trago desonra a mim mesmo. Né? A esposa que desonra o seu marido, ela traz desonra para ela própria. O funcionário que desonra o seu patrão, ele traz desonra para ele próprio. Percebem? A desonraria, se eu posso tratar assim, ela volta. Ela volta, meus irmãos. E se eu sou sujeito àquela autoridade, e aquela autoridade é desprezada, eu sou desprezado. Muito mais. Próximo pecado, proibido no quinto mandamento, a inveja, o desprezo e a rebelião. Aqui o catecismo trata da resistência deliberada contra a autoridade estabelecida por Deus. É uma resistência tão forte que ela é baseada na inveja. Percebam 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Essa é a palavra de Deus para o rei Saul. Porque a rebelião de Saul foi contra a autoridade do próprio Deus. Quando ele rejeita os oráculos de Samuel, eram na verdade os oráculos de Deus. E a abrangência dessa insubmissão consiste em agir contra as pessoas, posições e desprezar os conselhos, mandamentos e correções legítimos. Então perceba, é pecado contra o quinto mandamento, insubmissão contra a própria pessoa e a sua posição. Então, um desprezo pessoal, mais pessoal. Pode falar, meu irmão Michael. Uma vez eu estava vendo uma palavra, né, sobre isso aí também, e é uma coisa assim que a gente não dá valor, né, como eu falei do primeiro mandamento. Além do primeiro mandamento, também tem uma coisa que é muito importante, é que, né, Deus, né, ele é o criador de tudo. Então, tudo é dele. Então, se nós não tivermos ele, né, como principal na nossa vida, no caso, né, como ele como autoridade máxima e como ele como criador, né, nós nunca vamos cumprir nada. Porque assim, como ele é o criador de tudo, tudo é dele. Então, qualquer coisa que eu desrespeite, qualquer pessoa que eu desrespeite, eu estou desrespeitando algo, né, que foi Deus que criou. Então, se eu chego e brigo com a minha esposa, estou falando briga, né? Eu não estou falando, né, que nem assim um filho, uma disciplina é uma coisa. Estou falando em coisas. Esse honrar seria uma honra correta, né? No caso assim, né? Não é uma honra porque é meu pai, eu vou ter que fazer tudo que ele me manda, mesmo que seja contra a palavra de Deus. Aí, quando se é contra a palavra de Deus, eu tenho que ir a favor da palavra de Deus, né? A gente está falando no sentido de uma honra real, né? E então, se eu fizer algo contra o meu filho, sem ser uma disciplina que eu deveria dar, ou contra o meu filho, ou qualquer outra pessoa, eu estou fazendo alguma coisa contra Deus, porque tudo é dele. E aí esse mandamento já quebraria todas essas coisas, porque assim, ó, tudo é de Deus. Enquanto eu não sei quem é Deus, eu não vou saber nem honrar, e eu estaria sempre desobedecendo. No momento que eu faço alguma coisa contra ti, por fazer, eu estou fazendo alguma coisa contra Deus, porque tu é de Deus, sendo ímpio ou sendo salvo. Deus é criador de todas as coisas. Então, enquanto a gente não conhece esse Deus criador de tudo, a gente descumpre, né, todos os mandamentos, é lógico, mas esse mandamento ele é muito descumprido nesse sentido também, porque tudo é dele. Então nós temos que honrar, né? Agora, claro, essa honra de hierarquias, né? Essa honra existe porque Deus coloca essas pessoas, né? Tipo, Exatamente. autoridades na nossa vida, né? Mas a desonra é para, vamos botar assim, um mendigo na rua. Se eu chego lá e acho que eu sou superior a ele, que isso ninguém é, mas tem pessoas que, por terem, né, algum cargo, alguma coisa, são superiores a todas as pessoas. A gente está desonrando Deus. Quando tu desonrou Deus, tu desonrasse aquela pessoa e desonrasse tu. É muito interligado toda essa desonra do que... Então, nós... Enquanto a gente não sabe quem é Deus. Então, tudo está ligado para a gente saber quem é Deus, né? A gente tem que sair da pressuposição de quem é Deus primeiro. Aí depois a gente começa a entender a nossa vida, né? Nessa visão que a gente tem que ter disso. Primeiramente de tudo, né? É conhecer quem realmente é Deus. Senão a gente nunca vai entender nada, né? Nada vai ser entendido, né? Quem não viu ainda os estudos sobre o primeiro mandamento, aproveita a deixa do irmão Michael para ir lá no YouTube assistir também os do primeiro mandamento. Irmão, isso aí se aplica a todos. Ó, bem rapidinho, um exercício bem rápido. Conhecer Deus, saber que Ele é o Criador de tudo e que tudo é dele. Se tudo é dele, a autoridade é dele. Ele concede a autoridade. Então, se eu desrespeito essa autoridade, estou desrespeitando a autoridade que é de Deus. Quinto mandamento. Sexto mandamento. Tudo é dele. A vida é dele. Ele deu a vida. Se eu tiro a vida, eu estou desrespeitando a Deus. Sétimo mandamento. Ele criou o homem para a mulher para o homem. Nos deu o casamento. E ele é fiel, ele é leal. Se tudo é dele e o casamento e a lealdade é dele, se eu também desonro a minha esposa sendo infiel, eu estou desonrando por quê? Porque a minha esposa é dele e foi ele que me deu.
Oitavo mandamento, tudo é dele. Então, todo o dinheiro que ele me dá, ou bens, eu tenho que usar para a glória dele. Se eu sou egoísta, furto, não uso adequadamente, eu peco contra ele. Nono mandamento, minto, ele é a própria verdade, tudo é dele. Os fatos são dele, a realidade é dele. Se eu minto, eu estou negando a realidade que é dele. É dele, a verdade, a grama é verde. Se eu falo a grama não é verde, eu estou pecando contra a própria verdade, que é o próprio Deus, contra os fatos, as leis da física, as leis da lógica que Deus criou. 10º mandamento, cobiça. Se tudo é dele, ele me dá o que ele quiser. O que eu não tenho, eu não preciso. Se eu desejo do outro, eu estou dizendo que Deus não é suficiente. Então, que as coisas não são de Deus, são minhas. Então, realmente dá para aplicar essa ideia de conhecer a Deus e saber que Deus é o dono de tudo em todos os mandamentos, especialmente da segunda tábua, né? Então, a insubmissão contra a própria pessoa e sua posição, também o desprezo ou hostilização daquele que Deus constituiu como superior, desonrar o ofício, então desonrar a função. Às vezes não desonra a pessoa do meu pai, mas o fato de ele ser pai. E aí a gente entra piadinhas também, desonras de velhos porque são velhos, de pastores porque são pastores, enfim, de maridos porque são maridos, piadinhas aí trocadas entre esposas e maridos, enfim, entre filhos e pais, né? Desonra do ofício, da própria função, que foi Deus que deu. Como eu posso fazer piada com isso? Tratar com irreverência a posição, como eu já disse, né, de pai, de marido, magistrado, pastor, patrão, ou outro superior legítimo. Números 16, do 1 ao 3. Aqui, queridos, não vou ler, mas Coré, ele se levanta contra a autoridade de Moisés. Ele despreza a autoridade de Moisés lá no deserto. A autoridade de Moisés foi constituída pelo próprio Deus. E eles se congregam contra Moisés. E fala, Deus dirá quem que de fato é a autoridade. E aí todos eles são mortos. Esse é o desfecho da história. Então, desonrar o ofício que Deus estabeleceu. Isso que esse segundo ponto trata. Tratar com irreverência a posição de pai, de marido, como eu já disse. E ignorar as orientações prudentes dadas pelo superior para o nosso bem. Então, ignorar, né, aquilo que os nossos superiores trazem a nós para o nosso bem, ignorar essas orientações prudentes também desonra o quinto mandamento. Receber as repreensões com orgulho, ressentimento ou espírito de rebeldia, ao invés de humildade e arrependimento. Isso transgride o quinto mandamento nesse ponto. E a inveja frequentemente alimenta a rebelião. Coré teve inveja de Moisés. Ele queria ser o líder de Israel. Mas a liderança de Moisés não era por causa de Moisés, era por causa de Deus. E o coração orgulhoso, ele não aceita a posição que Deus concedeu aos outros. E aí está diretamente ligado ao 10º mandamento, que é a cobiça, como eu expliquei brevemente. A inveja e a cobiça alimenta a rebelião contra o quinto mandamento. E como nós já vimos, né, resistir aos superiores significa resistir ao próprio Deus. E a rebelião destrói famílias, meus irmãos, igrejas, nações. 1 Samuel 8:7. Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a mim, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Quando eles escolhem um rei que não era o rei da linhagem correta, Samuel fica triste, mas Deus fala, eles rejeitaram não foi a sua autoridade como juiz, eles rejeitaram a minha autoridade. E por último, meus irmãos, a maldição, a zombaria entra aqui, ó. Eu adiantei, mas ela entra aqui. E todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para os nossos superiores e para o seu governo. Então, o quinto mandamento condena tanto palavras quanto atitudes que expõem os superiores ao desprezo. Então, atitudes, zombarias, maldições, insultos, violência, são expressões externas de um coração insubmisso. Se eu desprezo uma autoridade, é porque o meu coração internamente já desprezou ela antes.
Êxodo 21:17, também Provérbios 30:17. E quem amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Os olhos que zombam do pai, o despreza a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia comerão. Olha o tanto que isso é grave, meus irmãos. E às vezes nós contribuímos para que os nossos filhos nos desonrem, quando nós não exercemos a correta autoridade que Deus nos deu sobre eles. De um pai que ama, de uma mãe que ama, né? Então, o escárnio contra os superiores afronta a Deus, quem concedeu autoridade a estes. E além de atingir o superior, enfraquece a autoridade instituída por Deus e compromete, como a gente já tratou também, a ordem da família, da igreja e da sociedade. Por isso que a sociedade nossa está destruída, porque não temos mais homens cristãos, homens de verdade, homens fiéis a Deus. Não existe mais. Isso, o que também causou isso? A insubmissão das próprias esposas. Filhos não obedecem seus pais, esposas desprezam seus maridos, e os maridos não assumem a sua responsabilidade como autoridade constituída por Deus, não só na família, mas na sociedade. Uma sociedade que precisa de homens fortes. E o que vira a sociedade? É o que a gente está vendo. O que vira a igreja? Nem um saco de farinha, né? Porque o saco de farinha, na verdade, é bom, né? Essa comparação não serve. A igreja está desestruturada por falta de autoridade masculina, porque os homens não assumem mais o seu papel na sociedade, na própria família e na igreja. Todos sofrem com a quebra do quinto mandamento. É o que o irmão Michael disse também mais cedo. A quebra do quinto mandamento, ela faz com que todos sofram, meus irmãos. E partimos para a conclusão, sem nos estender mais, para ainda dar um tempo de batermos um papo depois. O quinto mandamento nos ensina o quê? Que Deus é um Deus de ordem. Toda autoridade legítima procede dele e existe para promover o bem da família, da igreja e da sociedade. Percebam que tudo faz sentido, meus irmãos. A autoridade, ela serve à ordem divina. Deus nos deu autoridade para que tudo funcione adequadamente. Uma casa sem autoridade é uma casa desordenada. Uma casa sem um homem de verdade, ou sem uma mãe que exerce autoridade sobre seus filhos, é dominada pelos seus filhos. Crianças mandando nos lares. O que vai virar esse lar? Na igreja, a sociedade. Então, a autoridade constituída por Deus, as autoridades, elas são dadas a nós para o nosso bem-estar, para a devida ordenação, organização e estruturação de todas as relações que nós temos. Todos os todos, é, todos os ofícios que nós temos. Os inferiores, em todas as relações, devem honrar seus superiores e tratá-los com reverência, porque a autoridade destes foi constituída pelo próprio Deus. Portanto, sujeitar a essas autoridades significa honrar o próprio Deus, como nós já refletimos. E da mesma forma, a rebeldia, o desprezo, a negligência contra essas autoridades revelam um coração que resiste à ordem estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, como podemos viver à luz do quinto mandamento? Além das diversas aplicações que já fizemos durante o estudo, eu trouxe uma última, especial, mas não se atentem somente a ela, né? Pensem de modo geral, se esforcem para aplicar esses princípios que nós aprendemos a todas as relações nossas, né? Se esforcem para isso, mas especialmente para hoje. Examine o seu coração diante das autoridades que Deus colocou sobre você e pergunte a si mesmo: eu tenho demonstrado reverência, orado, obedecido, sido grato, leal? Ou eu tenho cultivado murmuração, desprezo, insubmissão e rebeldia? O pecado contra o quinto mandamento, frequentemente, ele começa no coração, na insubmissão, na inveja, na desordem, antes de aparecer nas palavras e nas atitudes. E
Uma outra, lembre-se de que Cristo é o exemplo perfeito de submissão. Nosso Senhor Jesus se submeteu voluntariamente a seus pais terrenos, José e Maria, às autoridades civis e, sobretudo, ao Pai Celestial, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Unidos a Cristo, meus irmãos, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a viver uma submissão piedosa, completa, não por medo dos homens, mas por amor e temor a Deus. Dessa forma, honramos o Senhor em todas as relações de autoridade que Ele estabeleceu sobre nós. Então, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que se humilhou de diversas maneiras e que nós possamos também, humildemente, nos sujeitar devidamente a todas as autoridades que Deus constituiu sobre nós, meus irmãos. Bom, Reinaldo, você pode nos conduzir em oração, meu irmão, por gentileza, encerrando o nosso estudo de hoje? Claro. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo dia, muito obrigado por este momento, Pai querido, onde em comunhão, mesmo que de forma online, Pai, eu queria te agradecer por essa graça, por esse conhecimento que estamos adquirindo por meio dos nossos irmãos, dos ministros da igreja. Pai querido, que o Senhor possa conceder graça a mim e a todos os meus irmãos, Pai querido, para continuarmos andando, caminhando, marchando, ó Pai querido, e sendo cada vez mais conformados à imagem do Teu Filho. Nos perdoe, Pai querido, pelas frequências quedas, pelas, pelos constantes tropeços, ó Pai. Nos perdoe, às vezes, pelo nosso coração impenitente, às vezes rebelde, às vezes cego, às vezes carnal. O Senhor possa ter misericórdia e graça de nós e alinhar o nosso coração com o teu, que o teu Santo Espírito possa, como Paulo falou, gerar Cristo em nós, Deus querido. Pai, alinha os nossos passos, segura em nossas mãos. As nossas mãos são falhas, elas são fracas, Pai. Elas se abrem, Pai, os nossos pés, eles tropeçam. No meio da caminhada, a gente é tendencioso a se resvalar, a gente é tendencioso a olhar para baixo, a gente é tendencioso, Pai querido, a dar, às vezes, ouvido às nossas emoções, às nossas angústias, às nossas tristezas, e constantemente transgredir a tua santa lei, a sua lei que Paulo fala que ela é luz, que ela é justa, que ela é boa. Ô Senhor, ô Pai querido, o profeta já disse que se não fossem as misericórdias do Senhor, seríamos consumidos. Então, que essa graça do Senhor, Pai querido, possa nos envolver diariamente e abre os nossos olhos, Pai, nos conduza ao amadurecimento, nos conduza, Pai querido, para mais próximo do Senhor. Arranque as escamas dos nossos olhos, ó Pai querido, a dureza do nosso coração. Pai querido, que os nossos membros possam te glorificar, que o nosso coração possa, Pai querido, se render diante do Senhor. Oh, Deus querido, abençoe os nossos irmãos, o corpo do Senhor. O Senhor possa abençoar a noite de cada irmão, abençoar, Pai querido, o descanso de cada um e continuar por meio da sua graça, Pai querido, nos alinhando a Ti, ó Deus. Assim eu te peço e te agradeço, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. E semana que vem, se Deus quiser, vamos começar a estudar os deveres e pecados dos superiores para com os inferiores. Quem achou que foi muito duro como inferior agora, semana que vem vai mudar. A roda vai girar.